Hoje eu vou mostrar para vocês o mínimo que eu estudei para conseguir sair de desenhos nesse estilo aqui para desenhos nesse estilo. E foram poucas coisas que eu comecei a estudar para conseguir fazer isso. Eu não precisei estudar todos os fundamentos do desenho e eu também não precisei me matar por meses a fio. 6 meses já foi o suficiente para eu conseguir fazer bastante coisa e ainda respirar, porque eu consegui evoluir e ainda estilizar um desenho, porque antes eu não tinha estilo. E a prova cabal, gente, tá tudo aqui no meu tablet, ó. Então eu tenho isso aqui, que é uma coisa sem estilo, tudo torto. Aqui também, mesmo que seja um redesenho, eu não tinha um estilo próprio, eu até conseguia fazer coisas bonitas. Quando eu me empenhava, eu usava uma referência, mas quando eu queria fazer uma coisa de cabeça, saía aquela coisa horrorosa que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Saía isso aqui. Porque simplesmente, como eu não tinha uma referência, eu não conseguia fazer nada. Hoje eu consigo fazer muita coisa sem referência. Então, eu consigo fazer, tipo isso aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Então, eu consigo fazer isso aqui. Mas sim, muita coisa a gente vai continuar usando referência pelo resto da nossa vida. Porque a referência é tudo, não importa se a referência é uma imagem, ou tá na nossa cabeça, ou tá na nossa frente ali. Mas referência é fundamental, vai ser sempre útil e não tem problema nenhum usar. Todo mundo usa, todo mundo usou e todo mundo vai usar referência em qualquer lugar artístico, gente. Não só artístico, mas qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai ter uma referência. Então, referência é muito importante. Mas o que eu estudei para sair daquilo para isso? Estudei os fundamentos do desenho. Os fundamentos do desenho, eu comecei a estudar pelo Illustra Academy e eu tirei esses 7 tópicos de lá, que é gestual, formas, perspectiva, anatomia, sombra e luz, cores e composição. Na verdade, eu não tenho certeza se foi o professor que falou ou eu achei em outro lugar falando dos fundamentos do desenho. Mas lá eu vi que tinha esses tópicos aqui. Não lembro muito se tinha sombra e luz e cores, mas o resto tinha. Então, eu peguei aquilo que eu tinha mais dificuldade, menos perspectiva, porque como eu queria fazer pessoas em poses normais, nada dinâmico, eu pensei, vou deixar a perspectiva por último. Então, eu estudei gestual, formas e composição. Porém, gente, não façam como eu, que simplesmente compra um curso por um ano, esquece que ele existe, e quando lembra que tá acabando o tempo dele, vai lá e corre para estudar. Foi o que eu fiz. Então, no começo de 2024, o curso tinha... Acho que ele durava até mais ou menos março, abril. No começo de 2024, eu saí correndo. Então, por isso que esse sketchbook aqui, ele foi, ó. Ele foi 2024 eu usando não só para os estudos do Illustra Academy. Então, as coisas que eu aprendia lá, eu replicava aqui. Mas, é só depois que eu tinha feito as anotações. Então, isso aqui é o meu treino. É como se fosse a tarefa de casa que o professor pede na escola. Então, esse caderninho aqui era o meu caderno de anotação. E depois eu vinha e usava isso aqui para fazer mais no meu estilo. Então, tem muita coisa aqui que é diferente do estudo que o professor passava, porque eu estava tentando achar o meu estilo, tentando estudar de uma forma diferente. Acabou que eu tenho bastante coisa aqui útil, ó, aos ensinamentos do Illustra Academy, menos esses dois aqui, mas o resto é tudo, ó, estudo. Então, conforme eu ia estudando, eu ia pegando mais um olho clínico e ia conseguindo fazer as coisas sem eu precisar olhar na referência, ó. Tipo, esse aqui sem referência, ó. Esse aqui é uma referência de uma composição em forma de S, mas eu fui conseguindo fazer as coisas, então eu fui melhorando de uma forma muito absurda, estudando só essas 3 coisas. E por que eu não estudei sombra e luz? Eu não queria fazer muita coisa elaborada. Eu não queria mais fazer coisas nesse estilo. Esse aqui é um desenho meu que eu fiz em fevereiro de 2023, então tem quase 2 anos. E eu não queria continuar fazendo essas coisas muito trabalhadas.
É legal fazer coisa trabalhada? É. Mas eu não queria fazer sempre, eu tava querendo fazer sempre. Então, o básico funciona. Então, eu aprender a colorir de forma básica, depois eu consigo fazer a coloração de forma mais complexa quando for necessário. Para um projeto maior, tipo uma capa de livro ilustrada, sei lá, uma splash art de jogo. Mas, o básico assim, ou até uma pintura básica, não importa que tipo de pintura, já ajuda bastante, não só aqui, mas também no tablet. E eu não conseguia fazer isso. Então eu fui adaptando o meu estilo para que ele fosse ficando mais básico possível na cor. Então por isso que eu não estudei teoria da cor e algumas coisas eu sei, porque tem 15 anos que eu desenho digitalmente, então algumas coisas eu fui aprendendo de forma empírica, né, vendo como funciona, outras eu acabei estudando por fora. As regras no desenho, na arte, podem ser quebradas se a gente conseguir fazer isso de uma forma que fique legal. Não é sempre que dá. Então, primeiro a gente tem que saber como funciona para depois a gente conseguir quebrar. Eu acabei deixando de estudar a cor mais complexa para ir ajeitando e ficar uma coisa mais simples. Então, eu tinha muita coisa mais complexa, tipo isso aqui, ao tanto de cor aqui misturada, e eu fui diminuindo, gente. Tem bastante coisa aqui que eu fui tirando, ó. Tem muito detalhe, mas tem menos cor. Antes eu gostava, tipo, tacar milhões de cor no negócio, não precisava. Tipo, tacar esse monte de cor, esse monte de nuance. É lindo, é maravilhoso, mas dá trabalho. Gente, eu fui trabalhando pra deixar o meu desenho mais simples, ó. Então aqui dá pra ver, ó, que os pontos de luz, a sombra, eu tava fazendo de um modo menos renderizado. Então, o meu render, ele não é aquela coisa absurda, parecendo mais splash art de LoL ou dos jogos da Blizzard. Tipo, o meu estilo, eu já quis muito que meu estilo fosse parecido com o da Sula Moon. Vou até colocar uma imagem aí, mas hoje eu prefiro que ele seja mais simples assim. Porque dá menos trabalho e quando eu precisar eu acabo fazendo uma coisa mais elaborada. Claro que não no estilo da Sula Moon, né? Mais uma coisa mais elaboradinha, tipo isso aqui, ó. Que aí eu pego e me empenho mais pra colorir as coisas. Ou até mesmo colorir nesse estilo aqui. Que é um dos primeiros desenhos que eu fiz de ilustração assim que conta uma história. Porque a ilustração é contar uma história. Então, eu acabei fazendo isso aqui, contando uma história. Porque os meus outros desenhos eram tudo assim, ó, desse jeito. Então, eu fui pegando, gente, a prática da coisa e fui fazendo. Eu fiz até esse aqui também, ó. Tudo com referência. Fiz a Thorne também, ó. Então, essa aqui é a Thorne de The Hex Girls, do Scooby-Doo. Então, eu fui pegando uma prática de uma coisa que antes eu não conseguia fazer, porque eu queria fazer mais pessoas. Rosto, retrato. Então, por isso que eu não fui estudar anatomia. Porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento de anatomia feminina. Ah, eu tô estudando agora os cachorros e gatos. Ok, anatomia. Ah, eu quero fazer mais construções. Vamos para perspectiva. Então, quando a gente começa a estudar os fundamentos do desenho, a gente tem que ter em mente aquilo que a gente quer fazer. Ah, eu quero fazer uma coisa mais infantil. Então, o que vai ser mais infantil? Personagem ou cenário? Ah, eu quero fazer uma coisa estilo splash art de jogo. Ah, então vou ter que estudar basicamente tudo. Então vou ter que estudar tudo. Porque sim, algumas obras, alguns estilos de desenho, alguns tipos de trabalho, na verdade, né? Vamos precisar saber de tudo isso. E às vezes de uma forma bem perspicaz, ou seja, ser um nível muito grande de profissionalismo, mas para quem está começando, não é para se desesperar, porque não precisa aprender tudo de uma vez. Dá para ir aos pouquinhos. Esses últimos tempos eu estou entrando mais em perspectiva e anatomia. Deixei um pouco de sombra e luz e também cor, mas eu acabei voltando depois que eu adquiri materiais assim. Não só tinta, né, mas também aquarela, marcador, lápis de cor. Então agora eu tô voltando com o estudo de cor, mas é uma coisa que eu vou indo um pouquinho e não vou me estressando com nada. Ah, mas como foi que eu consegui fazer a composição? Gente, composição, eu uso a composição mais simples que eu encontrei nos estudos do Ilustra Aquele, que é essa composição aqui, ó. Eu vou até pegar e mostrar pra vocês, porque tá no meu caderninho aqui. E eu sempre, volta e meia, retorno a ela.
que é essa composição aqui, ó, sobreposição de ângulos. Então, quase tudo que eu faço tem isso, ó, esse desenho aqui tem essa sobreposição de ângulo aqui, porque os ângulos, eles estão apontando para cá. Então, não só as coisas que são pontudas, mas também todos os elementos estão vindo para cá. Então, essa composição mais fácil que eu achei e que eu consigo fazer as coisas. Tanto que eu tenho nos desenhos aqui que eu fiz pro Inktober, porque foi quando eu comecei a usar bastante essa composição. Olha isso aqui. Claro que aqui eu coloquei uma composição que também tem uns raios indo pra lá, mas o foco é onde? Então, tudo que a gente coloca mais perto daqui vai acabar gerando um foco. Então, foco. Mas eu aproveitei e coloquei a composição pra cá, ó, jogando pra lá, porque eu queria que fosse pra cá. A mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei a composição vindo pra cá com as plantas ali em cima. Aqui embaixo eu preenchi, mas eu não detalhei muito, ó. Tanto que a mão e as maçãs não estão detalhadas. Mas aqui, como o foco é maior, eu acabei detalhando mais. Então, eu criei, além da composição, também criei o foco aqui no rosto da personagem. Então, foi assim que eu fui criando composição. Composição com natureza é muito mais fácil do que no cenário. No cenário eu ainda não consegui fazer, mas com natureza é uma coisa muito agradável e que eu consigo, eu já melhorei absurdamente bem. Eu também tenho outras composições. Às vezes vamos ter que voltar pro papel para conseguir evoluir, porque eu fiquei anos e anos desenhando digital, eu não consegui evoluir, porque eu sentia falta da textura do papel. Então, não importa qual papel que seja, se for esse pólen 90 gramas, ou se for esse aqui, que eu nem sei o tipo de papel, a gramatura que é, mas ela é gostosinha. Não importa se é offset 240 gramas, ou até mesmo essa folha fininha daqui. O que importa é ter um lápis, uma borracha e um papelzinho pra gente ir desenhando, porque a fluidez, por incrível que pareça, ela é mais gostosa e é mais relaxante fazer no papel com lápis do que no tablet. Porque no papel eu percebi que eu evoluí tanto, mas tanto, em 6 meses, um ano desenhando no papel, do que se eu tivesse continuado no tablet. Porque no tablet não ia de jeito nenhum e já tava até me estressando. Então tem um papelzinho simples, gente, que dá pra pegar e desenhar, ó. Esse aqui mesmo eu fiz rapidinho, ó. Aí é só vir desenhar do jeito que dá e ir apagando as coisas e ajeitando, ó. Então aqui eu fiz tudo reto, depois eu venho e ajeito, ó. Apago algumas partes, acrescento outras e vai indo. Desenhar no papel é uma ótima forma de evoluir drasticamente sem ficar gastando muito, porque no digital às vezes não tem como fazer no digital, ainda mais se a pessoa só tem um computador, só tem um celular. Então o papel vai ser o melhor amigo da pessoa que não tem quase nada para desenhar, mesmo que seja o material mais barrela do mundo, tipo Léo e Léo, ou um caderninho baratinho de desenho. Mas não desiste de desenhar, não desista dos fundamentos do desenho. Tudo que eu falei aqui, gente, eu vou deixar linkado no box de descrição, inclusive essas coisas que eu comprei aqui. Então vai estar tudo lá. Espero que vocês usem este vídeo como uma forma de conhecimento.